Olá, paz e alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia, que seja um dia repleto das graças de Deus e vai ser muito mais abençoado porque nós estamos sendo nutridos pela Sagrada Escritura, meditando o Evangelho. Hoje o Evangelho é Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Olha que mensagem importante para nós. A palavra de Deus sempre traz para nós direcionamento. A gente sempre pode atualizar a palavra de Deus na nossa vida. E aqui a gente vê que Jesus também passou por muitos desafios, de todos os tipos. Jesus sofreu inveja, Jesus foi confrontado muitas vezes, Jesus foi blasfemado. Muitas realidades que nós vivemos hoje. E com Jesus a gente aprende a lidar com essas coisas. A gente aprende a superar todos esses desafios que a vida nos traz. Por isso devemos sempre contemplar os evangelhos. Que bom que nós temos essa graça de poder todos os dias, junto com a nossa igreja, na liturgia diária, ter a meditação do evangelho para nos direcionar. Então vamos lá acolher a mensagem de hoje. Diz assim, ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal, vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? Assim eles mesmos serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Quando o homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no meio das multidões existe todo tipo de gente, todo tipo de pessoas. Alguns que acolhem a mensagem, alguns que são críticos, alguns que são apoiadores, alguns que vão criticar e vão perseguir. Então, na missão como cristão, nós vamos enfrentar essas situações, assim como Jesus enfrentou. Tinha uma multidão, muitas pessoas que admiravam Jesus. Ele fez o bem, ele libertou um homem, expulsou um espírito mau de um homem, ajudou o homem a se comunicar, o homem não falava, era um mudo. Havia um espírito mudo que dominava aquele homem e aí, ou seja, Jesus vai lá e faz o bem. Aliás, Jesus só faz o bem e as pessoas ficam admiradas, mas no meio dessa multidão também tem aqueles que acusam Jesus de ter feito o bem por Beelzebu, pela ação do príncipe dos demônios. Olha que loucura! A dureza do coração é tão grande em algumas pessoas, enquanto algumas pessoas ficam admiradas, o coração se abre ao verem tal coisa acontecendo, o mal sendo expulso, e outros tendo um olhar totalmente diferente. E nós precisamos então aprender a lidar com situações assim. Alguns vão nos ver de um jeito e outros vão nos ver de outro jeito. Depende muito do olhar da pessoa e a gente só não pode se condicionar a nada disso. Devemos continuar nossa missão, vamos ter olhares de admiração, olhares críticos, olhares de perseguição, mas a gente continua a nossa missão. Nada pode nos impedir de fazer o bem, nada pode nos parar. Há várias interpretações para aquilo que nós fazemos, como acontecia com Jesus.
Jesus fazia o bem, mas alguns interpretavam aquilo como algo ruim. Olha que coisa! Então, cada pessoa tem a sua maneira de interpretar, a gente não pode se prender a isso, porque senão a gente não faz nada. E a gente não pode se condicionar a isso, porque cada um tem a sua maneira de interpretar aquilo que vê. Há uns que são mais otimistas, há uns que são mais pessimistas. Me lembro aqui, inclusive, uma história interessante que mostra duas realidades diferentes de dois empregados que foram enviados lá para a África para vender sapatos. O primeiro foi enviado pelo patrão. Quando ele chegou lá, ele viu a realidade, ligou para o patrão e disse: não adianta colocar a loja aqui, porque senão a loja vai falir. Aqui ninguém usa calçado. Então não adianta colocar essa loja aqui. Ele foi embora, voltou. E aí o patrão, não conformado, enviou outro empregado. Quando ele chegou lá, imediatamente ligou para o patrão dele e disse: manda tudo que tiver no estoque, vamos bombar aqui, porque ninguém usa calçado. Ou seja, duas realidades, aliás, uma mesma realidade, mas duas visões diferentes, totalmente diferentes. Um pessimista e o outro otimista. Então a gente vai no dia a dia, no trabalho, na família, na igreja, vamos ter que lidar com pessoas assim, uns com os olhares de admiração, pessoas apoiadoras, pessoas que querem o nosso bem, mas outros invejosos, pessoas que não querem o nosso bem, que nos perseguem, que falam mal de nós. Vai ter vários tipos de pessoas e aí você tem que estar preparado para isso, para superar essas dificuldades, porque é uma dificuldade. E aí você vai se deparar com pessoas que têm complexos de inferioridade. Geralmente as pessoas invejosas, que veem coisas absurdas como essa, geralmente essas pessoas elas têm complexo de inferioridade. Elas se sentem muito rebaixadas. As marcas da vida, infelizmente. Foram pessoas marcadas, rejeitadas, pessoas que não foram amadas, pessoas que foram desprezadas por alguém, às vezes até por um familiar, não sei, mas pessoas que cresceram sem muito apoio, que cresceram sem talvez muito afeto até, pessoas que cresceram sendo mal vistas e ficaram com complexos de inferioridade. E essas pessoas, na maioria das vezes, para elas se sentirem um pouco melhor, elas precisam rebaixar as pessoas. E aí tem que rebaixar as pessoas mais que elas para elas poderem se sentir um pouquinho melhor. Elas têm tanto complexo de inferioridade e aí elas têm que rebaixar. São aquelas pessoas que não conseguem ver o bem no outro, que parece que não acredita na mudança do outro, que vive criticando o outro, falando mal, querendo se sentir melhor. Aqui algumas pessoas dessas multidões estavam tendo um olhar de inveja e o coração endurece. Não dá credibilidade, e estavam pedindo um sinal. Não adiantava, para quem não tem fé, nenhum sinal basta. Para quem tem fé, não precisa de sinal. Mas para quem não tem fé, para quem está com o coração endurecido, nenhum sinal basta. Pode ter vários e vários sinais. E ficavam pedindo um sinal. Tamanha era a inveja. Que nós possamos ter um coração sábio como o coração de Jesus para lidar com essas situações e saber que existe um mais forte. No Evangelho de hoje, aqui Jesus conta essa pequena parábola falando que o reino já chegou. O reino chegou no nosso meio, está no meio, está ao alcance de todos. Ao alcance dos bons, dos maus, ao alcance de todos. E ele diz: quando um homem forte e bem armado guarda a sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Jesus é esse mais forte. Havia um mal que era forte, que dominava, que segurava as pessoas, mas chega um mais forte e ele liberta. Jesus é esse mais forte na nossa vida. Vai ter situações, vai ter perseguições, vai ter dificuldades na nossa vida, mas Jesus sempre vai ser esse mais forte e vai também nos tornar cada vez mais fortes para vencer todas as adversidades e para também expulsar todo o espírito maligno
e vai nos ajudar a viver melhor a nossa comunicação, o nosso diálogo com o nosso próximo. Sem invejas, sem dureza de coração, sem complexo de inferioridade, sem querer rebaixar os outros, mas vendo o bem que os outros fazem, evidenciando o bem que os outros fazem. Jesus só fazia o bem, mas tinham que ver um mal em Jesus. Às vezes a gente tem que ficar procurando mal nas pessoas. Tem gente que não se contenta, tem um olhar assim absurdo e quer sempre ver o mal nas pessoas. Às vezes as pessoas chegam até dizendo, essa pessoa é boa, mas o invejoso sempre vai querer ver o mal e evidenciar esse mal. Que o Senhor nos livre de todo olhar invejoso, de toda inveja que destrói. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que a nossa próxima formação bíblica, dia 31, agora de março, às 20 horas no horário de Manaus. Se você quiser receber todas as notificações dessas formações, também o Evangelho do Dia, na descrição desse vídeo tem um grupo de WhatsApp que você pode entrar e aí você vai receber os conteúdos desse canal. E você pode apoiar também esse canal se tornando um membro. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.